Olá pessoal, aqui é a Mel e esse vídeo é a tag dos 50%, que é uma tag que eu já gravei várias vezes ao longo dos anos, tanto nesse canal quanto no meu canal antigo. E é uma tag que eu amo gravar porque, pra mim, além de ser uma forma de falar um pouquinho mais sobre as minhas leituras e indicar livros pra vocês, também serve como um registro pra eu ter de lembrança e pra eu poder acompanhar ao longo dos anos das minhas leituras. E dessa vez, ao contrário dos outros anos, eu alterei a tag. Eu tirei algumas questões, algumas categorias que eu sempre tive dificuldade de responder, ou que eu às vezes deixava sem resposta, ou tinha que fazer muito esforço para responder, e eu também acrescentei outras categorias. Eu adaptei algumas, removi outras e acrescentei outras. Então essa é uma nova versão da tag 50%, que provavelmente vai ser a versão que eu vou usar nos próximos anos. Talvez eu faça uma alteração ou outra nos próximos anos, mas enfim, essa é a minha nova versão da tag 50%, e eu espero que vocês gostem, e se vocês se animarem e quiserem responder aqui nos comentários, eu vou amar. A primeira categoria é melhores leituras do primeiro semestre, e eu já deixei no plural, porque eu acho que nenhum dos anos eu respondi com só um livro nessa categoria, então já deixei no plural. Eu resolvi dessa vez, pelo menos, separar 3 livros, cada um para uma subcategoria para essa primeira categoria. Então vai ter um clássico, um livro de não ficção e um livro que foi publicado mais recentemente. Começando com a leitura de não ficção, uma das melhores que eu li esse ano foi Trick or Treat, a história do Halloween, que é um livro que já fazia um tempo que eu queria ler e eu fiquei muito feliz de finalmente ter feito essa leitura. É um livro que eu li no comecinho do ano, inclusive eu falei um pouquinho sobre num vídeo que eu postei aqui no canal, eu acho que em fevereiro, quando estava acontecendo a Summer Reading, que foi quando eu li esse livro, e desde então eu já retornei para essa leitura algumas vezes nesses últimos meses para rever marcações, reler alguns trechos, e foi uma leitura muito marcante para mim, uma leitura que eu gostei muito de fazer e que eu consigo me ver refazendo nos próximos anos, porque eu amo esse assunto e foi muito legal aprender mais sobre ele. O livro clássico que eu separei para essa categoria foi a versão censurada de O Retrato de Dorian Gray. E eu quero aproveitar esse momento do vídeo para dizer que tanto a versão não censurada quanto a versão censurada são incríveis. Quando a gente fica sabendo que uma obra foi censurada e a gente tem em mãos a obra censurada, a gente pode ter a falsa ideia de que é uma obra inferior ou uma obra que não vale tanto a pena ser lida quanto a versão original. E isso não se aplica no Retrato de Dorian Gray, porque na versão censurada, que é essa aqui, o Oscar Wilde, ele acrescentou capítulos, ele acrescentou algumas camadas na história e ele mesmo que fez as alterações com base na censura que ele sofreu. Então, o que eu recomendo é, se você tem a versão não censurada, não deixe de ler ela porque você ficou frustrado em saber que era a versão censurada. Leia também, porque é uma versão incrível. E se você gostar da história e quiser ler também a versão não censurada, a versão original, eu também recomendo. Então, foi uma experiência incrível reler O Retrato de Dorian Gray e conhecer a versão censurada da obra. Com certeza me vejo relendo, eu li pela primeira vez ano passado, reli esse ano e me vejo relendo as duas versões, fazendo novas marcações e, enfim, eu gostei muito dessa leitura e eu fiquei ainda mais fascinada pelo Oscar Wilde e com mais vontade ainda de reler Dorian Gray e conhecer mais das suas obras. Eu, inclusive, tenho vontade de fazer um vídeo falando sobre as duas versões do Dorian Gray. Não sei se um vídeo muito profundo sobre o assunto, porque eu não me sinto confiante para fazer isso, mas explicando um pouco as diferenças que tem na versão censurada e na versão sem censura. Mas enquanto eu não faço esse vídeo, enquanto eu não me sinto 100% confiante para fazer ele, eu já vou compartilhar aqui com vocês que a versão não censurada em português vocês encontram na edição da Biblioteca Azul e na edição da Dark Side. E a versão censurada de 20 capítulos, que é a versão censurada, tem na edição da Penguin em português e também provavelmente muitas das outras editoras que publicaram Dorian Gray talvez tenham publicado nessa versão também. Então, se você tiver uma edição em mãos e quiser saber se ela é ou não censurada, é só ver se ela tem 13 ou 20 capítulos. E sim, a versão censurada é mais longa do que a não censurada. E o terceiro livro que eu separei para essa categoria, que se enquadraria na subcategoria de livro mais recente, né, publicado mais recentemente, é o The Very Secret Society of Irregular Witches, que eu acho que também poderia ser a categoria quentinho no coração, porque eu fiquei com o coração quentinho lendo esse livro aqui. E ele vai ser lançado, eu acho que ainda esse ano aqui no Brasil. E eu já sei que assim que ele for lançado aqui no Brasil, eu vou propor pro pessoal do Catarse pra gente fazer uma leitura conjunta dele. Eu tô muito animada pra reler essa história. A segunda categoria é melhores releituras do primeiro semestre. E eu sei que releitura é uma coisa
levemente polêmica, porque muitas pessoas não gostam de releitura, tem gente que acha que é perda de tempo, que tem muito livro pra ler, e daí se a gente for ficar relendo, enfim, eu sou a favor da releitura, inclusive tem livros que eu já reli mais de 2, 3, 4 vezes e me vejo relendo no futuro, inclusive esses que eu vou mostrar aqui, né, que foram 2 releituras que eu fiz esse ano e que me vejo relendo ano que vem e quem sabe até esse ano, porque são livros que me trazem conforto. Então, para essa categoria eu separei Salmo para um Robô Peregrino e O Mar Sem Estrelas. Ambos livros têm vídeos aqui no canal, são vídeos que eu compartilhei a minha experiência de leitura, porque foram vlogs de leitura, e eu vou deixar linkado aqui nos cards para que vocês possam conferir. São 2 favoritos, amo esses livros, recomendo muito. Eu amei fazer essas releituras e eu já me vejo relendo, inclusive, esse ano. Não sei se vai acontecer, mas talvez aconteça. A terceira categoria é Melhor Continuação, e para essa categoria eu tenho só uma resposta, que foi a única continuação que eu li e que foi perfeita, maravilhosa, inclusive já quero reler, que é a continuação de Salmo para um Robô Peregrino. Infelizmente, esse livro ainda não foi publicado em português. Eu espero que a Morro Branco traga logo, quem sabe esse ano ou no primeiro semestre do ano que vem. Eu faço muita campanha de Salmo para um Robô Peregrino porque eu amo esse livro. Inclusive, foi a primeira leitura conjunta do Catarse desse ano. Todo mundo que leu amou e eu aproveitei para continuar a história, que eu já tinha o segundo volume, então eu reli o primeiro livro e já emendei com a continuação e foi uma experiência incrível. Eu vou ter que cortar um monte do vídeo porque eu me empolguei muito falando sobre essa série, então eu não sei como que vai ficar o corte, se vai ficar muito estranho, mas resumindo, essa aqui é a minha resposta e eu tô torcendo muito para que mais pessoas se apaixonem por esse universo e que a Morro Branco traga logo esse segundo volume pro Brasil. A quarta categoria é Melhores Graphic Novels do primeiro semestre e para essa categoria eu só tenho 2 para mostrar para vocês, que fazem parte do mesmo universo. Foi uma releitura e uma continuação, então elas até se encaixariam em outras categorias dessa tag, mas eu quis deixar só nessa aqui para não ficar repetindo muitos livros. Então, a minha resposta é Garlic and the Vampire, que eu li pela primeira vez no ano passado, e aí eu reli esse ano, e eu já emendei com a continuação, que é Garlic and the Witch, e eu amei. Eu me vejo relendo todos os anos essas graphic novels, essas 2 aqui. Eu fiquei encantada com esse universo, é um universo que me traz muito conforto voltar pra ele. Eu amo as ilustrações, os personagens, a coloração, enfim, tudo. E eu amei, foi uma experiência muito gostosa reencontrar, né, os personagens nesse primeiro volume e conhecer um pouco mais da história deles no segundo volume. Essa graphic novel, infelizmente, ainda não foi publicada aqui no Brasil, mas fica aqui a minha torcida e a minha divulgação para que alguma editora traga logo esses 2 volumes pra gente. A quinta categoria é um livro que te surpreendeu no primeiro semestre e eu escolhi A Vida Secreta das Árvores, que foi uma leitura que me marcou bastante, porque enquanto eu tava lendo, eu não conseguia parar de pensar no que eu tava aprendendo. Inclusive, quando eu tava caminhando com o Benny, sempre que eu via alguma árvore ou eu lembrava de alguma coisa por algum motivo, eu queria compartilhar o que eu estava aprendendo com esse livro. Foi uma leitura muito legal, muito interessante, me surpreendeu muito. Tinha alguns momentos que eu achava um pouquinho cansativo a leitura, mas de modo geral foi uma experiência muito gostosa. Quando eu estava achando cansativo, eu parava um pouquinho, dava um tempo, aí eu sentia saudade do que eu estava lendo, voltava para aprender mais. E foi uma leitura muito surpreendente, né? Porque tá nessa categoria porque ela foi surpreendente e foi muito interessante. Sexta categoria, um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre, e o livro foi Mesa para Um. Tem vídeo aqui no canal, tem uma resenha falando sobre, eu acho que inclusive na resenha eu falo que eu chorei lendo o livro. É um livro que eu gostei bastante, recomendo muito, e eu falei mais sobre ele em outro vídeo, então não vou me prolongar aqui, e eu não tô com a versão física para mostrar para vocês, porque eu deixei lá em Curitiba para minha mãe ler, e ela também amou. A sétima categoria é um livro que me fez feliz no primeiro semestre, e eu escolhi esse livro aqui, que tem todos os contos do Peter Rabbit, da Beatriz Potter. Nessa obra aqui, dá pra ver todos os... eu acho que são 23 ou 24 que tem no total. E ele é lindamente ilustrado. Foi uma leitura que me deixou muito feliz e nostálgica, apesar de que vários desses contos são bem, assim, creepy, são bizarros. Tem umas histórias meio perturbadoras, né? Porque é livro pra criança, porém de outro século. Então tem uma vibe assim um pouquinho mais creepy, como eu falei, né? Mas é uma leitura que eu amei, me deixou feliz e nostálgica. Ficar reencontrando os personagens criados pela Beatriz Potter foi muito bom e me trouxe assim muito conforto enquanto eu tava lendo. Então foi uma leitura que me deixou feliz e confortável. A oitava categoria é Novo Autor Favorito, e eu escolhi Alberto Mangel, que foi um autor que eu conheci recentemente
pelo livro Encaixotando Minha Biblioteca. Eu, inclusive, compartilhei lá no Instagram quando eu comecei a ler esse livro e foi uma experiência muito gostosa. Quero ler tudo desse autor e eu amei ter tido meu primeiro contato com ele por meio desse livro aqui. A 9ª categoria é resenha favorita do primeiro semestre e esse ano eu postei só 2 resenhas aqui no canal, que foram Mesa para Um e Anatomia, uma História de Amor. E ambas as resenhas são de livros que eu gostei muito, foram leituras incríveis e que eu recomendo bastante. E foram 2 resenhas que eu amei muito gravar, eu fiz em formato de vlog de leitura. Um foi gravado lá em Curitiba e o outro foi gravado aqui em Brasília. E eu gosto muito dos dois, eu gosto muito das lembranças que eu tenho enquanto eu tava lendo os livros, enquanto eu tava gravando os vlogs. Então, eu vou deixar as 2 resenhas aqui nessa categoria. A 10ª categoria é leitura conjunta favorita do primeiro semestre. Eu não consegui escolher só uma, eu escolhi 2 leituras que eu fiz com o grupinho do Catarse. A primeira leitura do ano, Salmo para o Robô Peregrino, e a segunda leitura do ano, que foi 10 Dias no Hospício. Ambas leituras foram incríveis. Essa aqui foi uma releitura e foi incrível reler com o grupinho, eu já falei isso aqui nessa tag, inclusive. E esse livro aqui eu fiquei muito feliz de finalmente ter lido ele, porque foi um livro que eu recomecei várias vezes, mas eu nunca terminava ele, e quando ele virou a leitura conjunta do grupinho, eu consegui finalizar a leitura. Eu recomecei e li até o final e foi incrível, foi uma discussão super legal. Teve muita troca, muita reflexão e foi muito legal. As 2 leituras conjuntas eu amei e foram 2 leituras maravilhosas, inclusive recomendo muito ambas. A 11ª categoria é para mostrar os livros mais bonitos que eu comprei ou que eu ganhei nesse primeiro semestre. E eu separei 4 livros para mostrar para vocês. Eu vou começar mostrando primeiro o que eu recebi, que foi um recebido de editora, que é Quando Deus Era Mulher. Eu sou fascinada por essa capa, eu tô doida para ler esse livro e eu fiquei muito feliz de ter recebido da editora. Agora eu vou mostrar para vocês 3 livros lindos que eu comprei nesse primeiro semestre. Então, o primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, que eu até agora não acredito que eu consegui comprar, e muito menos que eu paguei só R$34 nessa edição, que é importada, é capa dura e é linda. Esse livro aqui, ele tem os contos de fadas do Oscar Wilde. Eu já li os contos de fada dele, inclusive eles apareceram nessa tag aqui no ano passado, mas eu não tinha e não encontrava uma edição bonita com os contos de fada. Eu li eles em e-book. E aí eu nem acredito. Eu não acredito, simplesmente não acredito que eu consegui comprar essa edição, porque ela tá muito linda. É uma edição ilustrada, é uma edição com detalhes aqui na capa, ó, tem brilho, tem tecido aqui, enfim. Eu não acredito ainda que eu consegui comprar por R$34 esse livro. Outra edição que eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar foi essa aqui, que é de Como Se Fôssemos Vilões. Eu já tava querendo fazer há um tempo essa edição com o pássaro na capa, mas eu não conseguia comprar, até que eu consegui, e eu só acreditei realmente que eu tinha conseguido quando eu abri o pacote e veio a edição mesmo, porque eu tava achando que ia vir uma edição completamente diferente. E o último livro dessa categoria é esse aqui, que além de ter uma capa linda, ele é muito lindo por dentro, ele é todo ilustrado. E é um livro lindo, ele não foi publicado no Brasil ainda, eu espero que isso mude em breve, porque é muito lindo, gente. Eu amei essa leitura, foi uma leitura que eu fiz no começo do ano e quero refazer ela, quem sabe ainda esse ano. A 12ª categoria é lançamentos/compras do primeiro semestre que eu gostaria de ler ainda esse ano. E eu coloquei essa categoria nesse formato de lançamento/compras porque alguns livros que eu compro, eles não são necessariamente lançamentos, mas eu comprei nesse primeiro semestre e gostaria de ler ainda esse ano, então achei que ficava legal colocar essas 2 possibilidades na categoria. O primeiro livro que eu separei para essa categoria é esse aqui, que se eu não me engano, ele já foi anunciado que vai ser lançado esse ano pela Morro Branco aqui no Brasil. Não sei se eles vão manter essa capa aqui, mas tá aí um outro livro que eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar nessa edição, porque a outra capa eu não gosto. E daí quando eu consegui comprar nessa edição também, eu não tava 100% confiante de que ia vir nessa capa, então esse aqui também poderia ser mostrado na outra categoria. Mas enfim, esse livro aqui, ele, se eu não me engano, vai ser lançado ainda nesse segundo semestre pela Morro Branco, porque eles falaram no começo do ano ou no final do ano passado, que era um dos lançamentos da editora para esse ano. Outra compra que eu fiz nesse primeiro semestre, que eu tô com muita vontade de ler ainda esse ano, é O Conde de Monte Cristo, que é um pequeno calhamaço, é um livro que eu sei que vai demandar bastante tempo e bastante atenção, então eu vou ficar muito feliz se eu conseguir começar a ler ele esse ano, mas se eu não conseguir também, tudo bem, o que importa é que no momento eu estou com muita vontade de ler ele, então vamos ver se eu vou conseguir
iniciar essa leitura no segundo semestre. O terceiro livro que eu separei para essa categoria é uma obra de não ficção que eu também quero muito começar nesse segundo semestre, que é A Trama da Vida. Esse livro aqui eu já estava de olho fazia um tempinho, eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar e tô aqui na torcida para conseguir começar a leitura dele nesse segundo semestre. E por fim, o quarto livro que eu separei para essa categoria é realmente um lançamento do primeiro semestre, que é Irmãs da Revolução, um recebido da editora Aleph, que eu fiquei muito empolgada para ler assim que eles anunciaram e eu fiquei muito feliz de ter recebido. Então eu quero pelo menos iniciar, porque ele é um livro com vários contos de várias autoras, então eu quero ver se eu consigo ler alguns desses contos nesse segundo semestre. Não tenho a pretensão de terminar o livro esse ano, se eu terminar ótimo, mas se eu não terminar tá tudo bem, e eu tô muito animada para conhecer as histórias desse livro aqui. A 13ª categoria são leituras que eu iniciei no primeiro semestre e que eu quero muito continuar no segundo. Então eu separei 4 livros para essa categoria e o primeiro é esse aqui, que é um livro de não ficção em que o autor ele tá divagando sobre o meio literário, e é um livro que eu tava gostando bastante de ler. Eu parei na página 93, no comecinho do capítulo 5, e eu não sei exatamente por que eu parei a leitura, eu não sei se foi porque eu fui viajar, o que aconteceu, só sei que eu comecei a sentir saudade do que eu tava lendo aqui, e eu quero muito retomar essa leitura nesse segundo semestre. Eu acho que eu comecei a ler ele em março ou abril, então tô bem animada para retomar essa leitura. Outro livro que eu tô animada para retomar a leitura é esse aqui, que é um livro que eu não sei bem como classificar ele, mas ele é basicamente um dicionário de palavras inventadas para sentimentos, sensações que a gente não tem palavras para definir. É uma leitura que eu tô gostando muito de fazer. Eu, inclusive, quando eu comecei ela, eu compartilhei lá no meu Insta. Eu acho que eu não cheguei a mostrar aqui no canal. Não, mostrei num shorts aqui, ele apareceu. E eu tô gostando muito de fazer. É uma leitura que eu tô fazendo mais devagar, porque eu não acho que, pelo menos pra mim, esse é um livro que é pra ler do começo ao fim de uma vez. Então, eu tô lendo na ordem, as palavras, as categorias, tudo na ordem, mas eu não tô assim, sentando e lendo tudo de uma vez, eu tô fazendo a leitura com calma, eu tô gostando bastante. É um livro que eu tô torcendo muito para que ele seja publicado aqui no Brasil, porque eu acho que várias pessoas vão se identificar. Eu, inclusive, fiz um post lá no meu blog, em que eu falei que eu sentia falta de algumas palavras para definir algumas emoções, alguns sentimentos que algumas coisas provocavam em mim. E esse livro aqui, ele é basicamente isso. O autor desse livro aqui, ele pegou alguns sentimentos, algumas emoções, algumas divagações, pensamentos e trouxe palavras para definir eles. Então, foi muito legal. Eu encontrei várias coisas aqui que eu me identifiquei, várias coisas que eu não me identifiquei, mas que eu achei muito interessante, e tá sendo uma experiência de leitura bem gostosa. Esse livro aqui é uma leitura que eu comecei a fazer recentemente, eu tô bem no comecinho, então eu não tenho muito o que falar sobre esse livro ainda, mas já posso dizer que eu tô gostando bastante da leitura e que tô animada pra continuar. E o quarto livro que eu separei pra essa categoria é David Copperfield. Esse livro aqui, na verdade, eu comecei a ler no final do ano passado, na leitura conjunta que a professora Marcela, do Literatura Inglesa Brasil, estava organizando, que era uma leitura que eu acho que era pra novembro e dezembro, ou outubro, novembro e dezembro, não lembro exatamente quando. Só sei que eu tava muito animada para participar, mas foi um período bem caótico para mim, foi um período de mudança, de muita correria, então não consegui focar na leitura. Eu tenho até aqui o cronograma, eu tinha anotado qual que era a divisão proposta pela Marcela, e aí eu não consegui. Mas eu iniciei a leitura no final do ano passado, eu tava gostando da história, mas acabei deixando pausado, assim, né, a leitura, porque eu não tava conseguindo focar e eu não queria ter uma experiência apressada dessa leitura. Então, o que eu fiz? Deixei o livro parado, só que nesse primeiro semestre eu comecei a sentir saudade do que eu tava lendo, eu queria saber mais da história. E daí eu retomei a leitura, tô lendo com calma e eu pretendo continuar com essa mesma calma nesse segundo semestre. Não sei se eu vou terminar esse ano, talvez eu termine, mas só sei que eu tô gostando muito de continuar essa leitura e tô muito animada pra continuar fazendo isso nesse segundo semestre. A 14ª categoria são leituras conjuntas do segundo semestre, que eu estou muito animada. E para essa categoria eu separei 2 leituras. A primeira é Frankenstein, que eu vou fazer com o grupinho do Catarse. E a segunda é Os Contos Completos, da Virgínia, que eu vou fazer junto com a professora Marcela, do Literatura Inglesa Brasil. Eu vou deixar aqui linkado, acho que nos comentários fixado ou na descrição do vídeo, o link do post dela em que ela fala sobre essa leitura que vai começar em setembro. Eu tô muito animada para fazer. E é isso. Então, essas aqui são as minhas respostas
notas para essa categoria. 15ª categoria são autores que eu estou muito animada para conhecer mais nesse segundo semestre. E para essa categoria eu separei 3 autores: a Shirley Jackson, a Virginia Woolf e o Alberto Manguel. A 16ª categoria são releituras que eu estou muito animada para fazer no segundo semestre, e eu separei também 2 livros para essa categoria. O primeiro é Frankenstein, que, como eu disse, eu vou ler junto com o grupinho do Catarse, vai ser uma leitura conjunta e vai ser uma releitura para mim. Eu li ele no começo do ano passado e foi uma experiência incrível, e eu acho que vai ser mais incrível ainda fazendo a releitura, então eu tô bem animada. E o outro livro é O Médico e o Monstro, que, se eu não me engano, eu li em 2018 ou 2019, eu acho que tem um vlog aqui no canal, e eu tô muito animada para reler esse livro, porque desde então, desde essa minha primeira experiência, meu primeiro contato com essa história, eu já li muitos outros livros com essa mesma atmosfera, né, romance gótico, clássico, e eu acho que vai ser muito legal reencontrar essa história com toda essa bagagem que eu tenho hoje em dia. Então eu tô bem animada para fazer essa releitura. E a última categoria são livros que eu gostaria de ler ainda esse ano, e para essa categoria eu separei 4 livros. O primeiro é A Loteria e Outras Histórias, da Shirley Jackson, que, como eu disse, é uma autora que eu quero muito conhecer mais ainda esse ano. Tô muito animada para ler esse livro, ele já foi publicado aqui no Brasil, eu vou ver se eu coloco a capa, ou o link dele, ou melhor, eu vou colocar o link, mas eu vou ver se eu coloco a capa aqui também, para que vocês possam ver. O Leitor como Metáfora, do Alberto Manguel, que, assim como a Shirley Jackson, é outro autor que eu quero muito conhecer mais ainda esse ano, então eu tô muito animada para retomar o meu contato com ele por meio desse livro aqui. Rebeca, um romance gótico clássico que eu também tô muito curiosa para ler. Eu, inclusive, acho que não vou demorar muito para começar essa leitura, porque eu tô muito animada para fazer ela. E eu quero muito ler pelo menos uma peça de teatro do Oscar Wilde, que é um autor que eu já comentei aqui no canal que eu tenho interesse em ler tudo que ele publicou. E eu ainda não tive nenhum contato com as peças de teatro dele, eu já tive com os contos, com o romance, as 2 versões do romance, e algumas outras coisas que eu não sei exatamente como classificar, mas enfim, eu ainda não tive contato com as peças de teatro e eu quero muito ver se eu inicio esse contato nesse segundo semestre. Bom, pessoal, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nova versão da Tag 50%. Se vocês se animarem, respondem aqui nos comentários que eu vou amar ver as respostas de vocês. Se quiser reduzir isso, responder só algumas das perguntas também, eu vou amar. E quero aproveitar aqui também para agradecer todo o carinho que vocês me dão aqui no canal, todos os comentários, todo o compartilhamento, like, muito, muito obrigada, isso significa muito pra mim, e nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau!